FM 98,5, o som de Itaenga que o Brasil conhece. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Muito bem, Itaenga, muito bem, Pernambuco, Brasil. Estou aqui com o Henrique Almeida, né, que é um jovem desenvolvido aqui na sabedoria, ele que entende de comunicação, entende de cinema. Henrique, boa tarde. Olá, Júlio Filho, boa tarde a todos aí que estão em casa nos acompanhando nessa entrevista. Fazia um tempo que eu tinha vindo aqui e é sempre bom voltar. Ô Henrique, e você tem se tornado conhecido, né? Principalmente na área de cinema independente aqui da região, do estado de Pernambuco. Inclusive teve outro momento que você havia lançado um filme também intitulado O Enterro do Bill, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência, esse filme que tem aí sido divulgado para todo mundo. Vez por outra vocês fazem aí a mostra de filmes aí, né? Com exibições nos bairros da cidade. Fique à vontade. Isso mesmo, boa tarde a todos. Inclusive estou aqui acompanhado. Conta um pouquinho, inclusive, dessa história aí, né? Enterro do Bill. É o Enterro de Bill. Conta essa história, onde foi de fato feito esse filme, as pessoas que puderam participar, puderam ali estar representando os personagens. Fique à vontade. Pois é, eu tenho investido no cinema, na produção audiovisual há mais ou menos 10 anos, né, junto com a empresa Pavão. E durante essa trajetória a gente se fortaleceu ainda mais com as políticas públicas, né, nos últimos 4 anos, onde a gente pôde produzir documentários, e um dos trabalhos audiovisuais foi exatamente o Enterro de Bill, que é uma história ficção que se passa aí no final da década de 80, que conta um pouco sobre como as pessoas eram veladas. Então, esse filme foi financiado, teve um financiamento, né, da Lei Paulo Gustavo, e a gente pôde colocar em cena artistas da cidade, atores, a produção toda local, a produção executiva de Natiele e Júlia, com o Emerson. Então, foi um trabalho profissional, né, um primeiro trabalho nosso profissional de ficção, que vai estar aí nessa série de filmes que a gente vai lançar a partir de amanhã. A partir de amanhã, a gente começa a soltar aos poucos os filmes lá no nosso canal no YouTube, que é o canal Pavão. Ô Henrique, e a gente tem visto que nós precisamos ainda mais valorizar a nossa arte, quer seja visual, quer seja áudio, enfim, divulgar essa arte, porque a nossa região Mata Norte, região nordestina, ainda é uma região carente, né, para que as pessoas possam se preocupar com essa questão de se divulgar a nossa gente, a nossa arte, a nossa cultura, não é isso? Exato, acho que quem trabalha com arte, quem vive da arte em si, de forma exclusiva, sobrevive, porque a gente vê, né, a cultura popular, por exemplo, quem é um mestre, quem é uma pessoa que faz teatro, ela precisa dividir esse tempo com uma outra profissão, ocupar o tempo com outra coisa que possa gerar uma renda, que possa garantir as condições básicas do dia, né, do tempo de vida. Então, é complicado. Mas existe, sim, investimentos no setor cultural, e é isso que a gente tem buscado também no debate. É um pouquinho também o que eu quero falar hoje. Mas ainda falando das produções, Júlio, só para a gente fechar aqui, amanhã a gente está lançando o nosso primeiro filme, que a gente vai começar, inclusive tem a protagonista está aqui do meu lado, que é conhecida como Decente, daqui a pouquinho ela vai falar rapidinho. Eu queria que ela falasse. Né? É um documentário sobre a história de vida Decente, que foi produzido por Daniele Silva, Dani, né, e o Emerson Barbosa, conhecido como M, dentro de uma atividade educativa de um curso que a Pavão promoveu ano passado de videomake. Então isso é muito, muito bom a gente falar sobre isso, porque são iniciativas paralelas ao investimento público, né, que a gente vê resultados. Então, só desse trabalho que a gente fez, desse curso que a gente deu no final do ano passado, foram 3 documentários. Né? O primeiro amanhã, de Vida Decente, que está aqui do meu lado.
Outra produção foi de Bia Brandão, foi com JK, né, Zé Carlos e Maria Clara, Clarinha. E o outro trabalho foi Segunda Chance, que foi de Clodoaldo e Renata Araújo, que é do Recife. Então, esses 3 trabalhos vão estar lá no canal, disponibilizados gratuitamente para o pessoal. Outros filmes que vão ser lançados o Nascimento, que é a história do ator Eudes Nascimento, que foi produzido por mim, né, e a Pavão. Todos esses foram produzidos pela Pavão, né? E para fechar, a gente tem um documentário que ainda nem foi exibido, que é Engenho Angústia, que é a história do Engenho Angústia lá da cidade de Carpina. A gente tem Adilson Gomes, né, que morou aqui na cidade, que administra esse engenho. A gente conta um pouquinho da história desse engenho. E por fim, O Enterro de Bill, que é o filme que foi produzido, o ficção, né? É o que foge um pouquinho desse contexto de documentário. Documentário a gente conta nesse formato, a gente conta histórias reais. Né? Isso, a gente vai contando aquelas histórias reais. Todo mundo tem uma história para contar, né? E essas pessoas da Lagoa de Itaenga têm uma riqueza muito grande, porque é algo, a nível de Brasil, é algo que chama muita atenção as nossas histórias de vida, sabe, Júlio? Nesse contexto da Zona da Mata, nesse contexto de ser resiliente a essa região, tanto economicamente como socialmente. Então, tem muita coisa para a gente contar, muita história. E o audiovisual está aí para fazer esse registro e para mostrar que nós temos histórias, temos cultura, identidade, e essas histórias vão se perpetuar aí para sempre, né? Tudo é passageiro. Eu sou passageiro, você, mas as nossas histórias elas podem continuar aí por gerações. E o audiovisual tem essa capacidade de sintetizar, né, e de eternizar. E é isso que a gente vem fazendo. Prepare aí também a sua mente para você, no decorrer dessa entrevista, você contar um pouquinho de cada filme. Trabalho desse aí, documentário, né, que você falou aí, cada filme. Preparamento, né? Que você eu vou falar. É quem vai eu queria que desenrolar. Decente começasse, pode ser com ela aqui. Decente. Gente, Decente, eu queria que ela se apresentasse o nome aqui. dela? Fala um pouquinho. Se aproxima aqui dentro do microfone. Venha para cá, vou passar aqui para ela. Pronto. Primeiro agradecer a presença, a gente fez um convite aqui e ela aceitou, né? Ela já é a segunda entrevista dela. A primeira foi no documentário que a gente lança amanhã. Hoje a gente lança o teaser, que está pronto, um pouquinho da historinha dela, e amanhã é com ela. Seu nome, Meu nome... ela virou uma estrela de cinema, viu? Como é que a senhora tem esse sentido? Como é o nome? Meu nome é Maria Lúcia da Silva. Maria Lúcia. O apelido é Decente. Ô Maria Lúcia, como é que a senhora está sentindo, né? Que você faz parte agora da vida do cinema, né? E como você entrou nessa história? Conta um pouquinho pra gente. Porque eu entrei nessa... Boa tarde, o povo de Lagoa de Itaenga. Fique à vontade, viu? Boa tarde, o povo de Lagoa de Itaenga e toda a comunidade. Olha, Júlio, porque eu entrei nesse filme porque eu cortava cana. Estava cortando cana, e eu cortando cana, e a minha dificuldade muito ruim, mas eu estava cortando, porque eu tenho... um desvio na coluna, tenho um dedo demitido, o carro bateu em meu, dói meu cotovelo, e tem artrose, eu estava cortando cana, eu andando com a cana assim, segurando, para ir para um canto e outro, segurando assim, para passar para o outro lado assim. Aí é muita dificuldade para mim. Aí na minha aposentadoria, eu peguei e fui lá no INSS, quando cheguei lá, mas botaram uma quitara para mim, porque a terra de lá do sítio da minha mãe, que é herdeiro, aí botaram uma quitara, não era a quitara, meia quitara, aí eu não resolvi nada, dos papel tá tudo lá, não resolvi, o papel não. Aí disseram assim, mas vai lá, resolver lá, de novo, vai lá, para botar meia, aí não botaram, aí eu tô correndo atrás do CAF, para ver que eles acertam, para ver que eu me aposento, porque é muito difícil, é uma dificuldade que eu tenho. Aí, essa dificuldade que eu tenho, que eu não posso trabalhando sem poder. E quando eu vou para o sítio, trabalhar assim na enxada,
Aí eu tenho de segurar e com o pau na mão para descer a ladeira, para chegar do outro lado que passa um riacho, passa outra, sobe uma ladeira do outro lado. Aí é aterrendo, aí eu começo a trabalhar. Quando eu vou pisar num lugar mais baixo e outro lugar mais alto, aí eu vou com a mão no chão. Com a mão no chão, porque é mais a dificuldade da perna. E essa história daí que você entra no cinema, quem convidou foi o próprio Henrique? Como é que você achou de tudo isso aí? Conte aí a sua entrada no cinema, né? Que você vai estar nas telonas também, viu? Eu gostei de fazer esse filme com o Henrique e Emerson. Aí eu gostei de fazer, gostei assim do filme, porque ele viu a minha dificuldade, o povo de Lagotaenga, a maioria viu a minha dificuldade também, eu contando a minha vida, como era a minha vida, eu contei tudinho. Aí os meninos, Henrique e Emerson, aí eu, né, gostei para os povos de Lagotaenga ver que a turma dizia que eu era aposentado, eu não sou aposentado, todo mundo diz. A minha dificuldade, muita gente fica rindo de mim, eu nem estou ligando, porque a minha, para andar, eu ando, eu não vou fazer o quê? Que eu tinha dor na perna. O senhor vai contar a história todinha aqui, aí vai... ela é uma boa contadora de história, né? Aí a minha Tem uma mente, né? dificuldade, eu sou uma pessoa, me divirto um pouquinho, porque modo não pensar na vida, não cair em cima de uma cama, que eu não tenho nenhuma filha nem nada para tomar conta. Se eu não tivesse, se eu pensasse na vida, eu já estava doente, mas eu não penso não fico pensando muito na vida, não. Fico só alegre, boto aquela música de Amado Batista para tocar, uma música que tem de Amado Batista, aí eu fico assistindo, a música de Amado Batista que era às vezes da minha cabeça. Parece faltar parafuso, está me chamando de louco, é você, está me deixando confuso. Com esse olhar tão distante, a parte da minha paixão, conhece o meu pensamento até e meu coração. Faz de tum, tum, tum de saudade, doido querendo você, tá de volta. Eu de volta, que é meu, é você, minha vida. Aí eu conto essa música, eu conto essa música. Vai se lançar também pra música. Atriz e cantora. Cinema e música agora. Isso. É uma atriz e cantora, viu? Obrigado. Nada. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias 98.5. Ô Henrique, é aquele que esse lançamento aí desse filme conta a história da Dona Maria, né? Isso, conta a história dela, um pouco do que ela trouxe, né, mas de um olhar mais sensível da história dela, né, assim, do que está por trás dessa história também. Então, a capacidade, o cinema feito pela Pavão é exatamente isso, né, a gente vê e enxergar a história além do que a pessoa está falando, mas sobretudo do que ela está sentindo, né, do que ela está vivendo e que contexto é esse que ela está vivendo. É um pouco da história de Decente, o nome é Vida Decente, e é a vida que Decente leva, e que muitas decentes levam em Lagoa de Itaenga, né? E no Brasil e no mundo, inclusive. E aí a gente também tem uma atriz que chegou aqui, vem pra cá, Natália, que daqui a pouco vai falar, o Júlio vai chamar tu também. Natália Andrade está, arrasando aí no enterro de Bill, faz parte do grupo de protagonistas do filme, é a esposa, daqui a pouco ela fala sobre o trabalho dela. O cenário que você ali buscou mostrar a vida de Dona Maria nesse documentário, filme Decente, conta aí um pouquinho. É isso, né? Um documentário Decente fala por ela mesma, a história dela, né? A gente tem participação de algumas fontes específicas, né? A gente tem uma pessoa que trabalha na saúde, uma outra fonte que trabalha na questão da legislação, para explicar um pouquinho que vida é essa de Decente, que no dia a dia mostra algumas incapacidades de trabalho, né, de não conseguir trabalhar pelas dificuldades que ela tem de saúde, mas que não conseguiu acessar o direito de aposentadoria. Então, acho que é basicamente isso. É um vídeo que fala dela, também denuncia certas
lacunas, né? Porque eu acho Fala que das desigualdades que existem Exato. nesse Brasil, que o Brasil Exato. é praticamente Brasis, né? são Brasis e a gente não pode subestimar a capacidade de pensar e de fazer e de reivindicar que essa cidade de Lagoa de Itaenga tem. A gente tem muita gente boa aqui e a gente precisa ativar a nossa fala de uma forma, como posso dizer, de uma forma política, né, de uma forma organizada, para que a gente possa criar conquistas. A conquista, ela está além do poder público, né, ela está na nossa sociedade. E é até bom falar sobre isso, a gente tem muita gente muita juventude sendo formada como agente disso, agente daquilo, né? A gente tem muita gente envolvida em projetos culturais, a gente tem pessoas idosas, inclusive mandar um abração para elas que estão assistindo você, elas assistem diariamente o programa e hoje elas estão aqui para me assistir também. E são formadas de forma política, né? Entendendo mais sobre direitos humanos, sobre direitos, então essas pessoas que estão sendo formadas, eu convoco elas a criar, pensar a cidade e criar meios, né? Essa casa aqui está aberta, né, Júlio? Para essas pessoas virem para cá, né? Para poder a gente construir a sociedade e a cidade que a gente quer, as oportunidades que a gente deseja. Então, eu acho que o cinema tem isso, a arte em si tem isso, não é arte pela arte, a gente tem sempre ali algo a acrescentar na sociedade, algo a querer mudar e contribuir. Tanto é que o cinema brasileiro tem crescido muito nesse sentido. Meu amigo Henrique, eu tenho notado que você buscou aprender, né, na vida, o que você gostaria de ser o que é hoje, e você não, em nenhum momento, saiu praticamente de Lagoa de Itaenga, porque você hoje produz o seu material de cinema, mas sem deixar também de mostrar o seu trabalho para nós itaenguenses, inclusive tendo o próprio município como um cenário. Isso eu precisei estudar fora algumas coisas, né, mas sempre aqui, sempre com o pé em Lagoa de Itaenga, e muita gente fala o porquê disso. Eu acho que eu tenho algumas raízes aqui, primeiro familiares, de amizade, né, de pessoas que cresceram comigo fazendo teatro, que está aqui Natália, que tem uma representação importante na cultura, que é Fábio. Então, estar em Lagoa de Itaenga investindo em cultura é devolver o que a cidade me trouxe, o que essas pessoas me inspiram no dia a dia, o que esse cenário que eu passo para ir para Carpina no Canavial me inspira. Né, tanto de forma positiva como de forma diferente. Então, eu acho que é devolver e por acreditar, né? Quando a gente consegue enxergar esse potencial, a gente diz assim, não, vai ser difícil se manter aqui fazendo cinema, vai ser difícil se manter aqui fazendo arte, mas a gente optou por isso. Imagine se todo mundo que se forma, que é bom, sei lá, em alguma coisa, assim, um professor decide sair da cidade. Quem é que vai repassar esse conhecimento? Quem é que vai segurar as pontas? Então, acho que é por isso que eu estou aqui. E não só por isso, né, mas por entender as capacidades, como eu disse, e por exemplo, os cenários, né? Por que fazer cinema eu tenho que gravar em outro lugar? Não, vamos gravar aqui. A gente gravou, inclusive, o Enterro de Bill lá no Quatis, né? Naquele cenário maravilhoso lá, através das parcerias com o Felipe, com outro proprietário, Antônio, né? Minha produtora saiu, mas acho que é Antônio o nome dele. Então, com o elenco daqui, e o que não tem aqui a gente busca fora, né? A gente não tem problema, a gente enriquece, a gente troca experiência, a gente não tem que se fechar, não. A gente tem que, se for para sair daqui para Recife, a gente vai para Recife. Se for para ir para fora do Brasil, a gente vai. Mas a gente está pensando em um desenvolvimento que seja integrado para aquela cidade, para aquele lugar onde a gente nasceu, e a gente tem que ser grato. No meu ponto de vista, meu amigo Henrique Almeida, o nosso Brasil é um país tão gigantesco, Pernambuco é tão grande, né, que tem tanta história para ser contada, para a gente assistir nossas histórias, nossa gente. E quando a gente vai assistir o cinema brasileiro, infelizmente não tem aquela divulgação tão grande como esses filmes estrangeiros que existem, né? Você acha que o cinema brasileiro tem pouco investimento para que ele se torne realmente bem visto no nosso Brasil, no nosso estado? Júlio, e essa realidade ela
tem mudado um pouco nos últimos anos. Eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente sempre fala daquela coisa, né? O orçamento que é pouco, o orçamento inexistente, inclusive. No caso de Lagoa de Itaenga, por exemplo, que ainda não aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, para implementar políticas, para ter um recurso que seja destinado, sem precisar estar pedindo apoio a prefeito, a vereador, ao comércio, que é importante também, né? Acho que todo mundo precisa entender que isso dá retorno, né? No final das contas, dá muito retorno, são bilhões de retorno no setor, somente no segmento audiovisual, mas a gente precisa institucionalizar, a gente precisa tornar isso uma política pública. E quando eu falo de política pública, são alguns mecanismos que já existem, né? A gente só precisa organizar isso, do Sistema Nacional de Cultura, aderir o Conselho Municipal de Cultura, que isso vai tanto proteger os artistas quanto o município, né, dos investimentos que são feitos na cultura. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, a gente tem boa representatividade e eu desejo que isso aconteça, né, para que os grupos tenham, de forma mais, em um calendário mais efetivo, desse acesso aos recursos. A nível nacional, a gente tem um fundo, no caso do audiovisual, a gente tem um fundo audiovisual, né, que é administrado pela Ancine, a gente tem editais específicos para isso. Para acessar ainda é um pouco burocrático, né? Para a Pavão, por exemplo, ela, nesses últimos anos, ela movimentou aproximadamente um pouco mais de 300 mil reais em investimentos para o audiovisual. Parece muito ou pouco, não sei qual é a avaliação das pessoas, mas é pouco para quem trabalha com audiovisual. Os equipamentos são caros, montar um set de gravação é caro, mas isso tudo retorna às pessoas. A gente está gerando, só o enterro de Bill, acho que foram mais de 40, talvez, pessoas, não sei, que foram remuneradas, que ganharam dinheiro para fazer o filme. Não foi muito dinheiro, mas cada um recebeu um pouco disso. Isso é reinvestido no comércio, reinvestido em educação, em saúde, né? Então, esse dinheiro volta. E volta também culturalmente. O filme está pronto, vai estar sendo exibido. Na verdade, já está sendo exibido nacionalmente. A gente conseguiu ser aprovado no Festival do Sesc, que é um dos principais festivais de cinema do Brasil. Então, Lagoa de Itaenga, os atores de Lagoa de Itaenga, o cenário de Lagoa de Itaenga, né, está sendo visto por, sei lá, centenas de brasileiros em salas de cinema. E agora a gente vai colocar gratuitamente aí na internet. Eu acho que é isso. É pouco, mas existe, e a gente só precisa organizar para que, independente de gestão, né, a gente possa ter a nossa política, o nosso Fundo Municipal da Cultura garantido. E os artistas da cidade, os maracatuzeiros, os atores, o pessoal do artesanato, o pessoal do audiovisual possam acessar esse recurso, né? A gente tem aí a lei Aldir Blanc, que vai ser lançada, né, tá para ser lançada pela Secretaria de Cultura a nível municipal, que é um dos importantíssimos editais que fomentam a cultura da cidade, Júlio. Mas só que tem prazo aí, né? Vai até 2027. E aí, como é que o município se organiza para que exista uma lei Aldir Blanc na cidade, onde as pessoas possam dignamente concorrer a esse desenho, né? E manter as suas produções ativas, manter o seu artesanato bonito, ativo, sem que seja um apoio periódico, né? Sem que a gente esteja lá batendo na porta da prefeitura, sem que a gente esteja batendo na porta, mas eu vou bater e todo mundo vai bater, porque mesmo que exista esse fundo, a gente vai sempre precisar de um incentivo, tanto do poder público, quanto do comércio, quanto das pessoas, né? Eu tenho uma equipe hoje na Pavão que está aqui comigo, a gente tem trabalhado de forma voluntária, viu, gente? Porque a gente está sem projeto agora, mas é isso, a gente faz porque a gente acredita. Para desenvolver qualquer projeto é muito pedágio que se paga, né? Infelizmente, a legislação ainda, tudo isso é legitimado, a legislação, né, está apoiando aí. Mas quando a gente acredita, quando a gente quer, quando a gente nasceu para isso, a gente faz. Nem que seja de graça. Pronto, Natália.
vai conversar com a gente agora. Fala aí da sua experiência, né? Você que participou também do enterro do Bill. Como é que foi para você participar dessa produção? Boa tarde. Boa tarde, Se aproxima do Júlio. microfone aí. Pode puxar para você aí o microfone que ele vai até você. Tá. Boa tarde, Júlio. Eu acho que tá meio baixinho, tem que puxar Eu- até a sua altura aí. Agora vai. Pronto. Eu participei do enterro de Bill, né? Eu acho que foi uma experiência nova, né? Eu vim do teatro, mas do audiovisual foi a primeira experiência. Foi gratificante, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, né? É muito gratificante. E o enterro de Bill é um projeto maravilhoso, né? Que eu tive a oportunidade de participar pelo convite do meu amigo Henrique, né? Foi uma oportunidade única e, como ele falou, né? Lagoa de Itaenga tem pessoas maravilhosas. Acho que a gente descobriu muita gente ao longo desse tempo que trabalha e que gosta mesmo de arte, de trabalhar como ator, como atriz. A gente tem projetos espalhados aqui no município que a gente vê isso, né? Então, assim, quando eu fiz o enterro de Bill... Quem era você nesse enterro do Bill? Isso, aí quando eu recebi o convite para fazer a Olimpra, né, que é a esposa de Bill. E aí, a Olimpra é uma senhora, né, Agora, mediana. Bill morreu de quê mesmo? É um spoiler, né, para quem não assistiu ainda. Então deixa em off. Deixa em off, mas assim, Olimpra existem várias Olimpras, né, espalhadas nesse Brasil afora, né, uma senhora do interior, da zona rural, né, que tem um esposo que gosta de sair para se divertir, né, e aí a morte dele vem justamente disso, né, e tem surpresas do meio para o final, que a gente vai conseguir ver agora, né, que vai estar disponível, né, isso no canal da Pavão. Todo mundo corra lá para assistir. Eu vou assistir, viu? Eu vou procurar hoje. Era para você divulgar, viu, Henrique? É para divulgar mais esse canal. A gente, ó, no YouTube tá no finalzinho, no youtube.com, aí tem /canal Pavão, não tem erro. Mas para o pessoal que é mais rápido acessar pelo Instagram, a gente tem a Agência Pavão, é só colocar lá tudo junto, Agência Pavão, e lá tem os links, né? Os links dos nossos, lá como é que peça? Eu sou da área de comunicação, mas já esqueci. Como é o nome na bio, exato. Na bio vai estar lá o link do YouTube, para facilitar a vida. Então vai lá, tá todos os já vai filmes. assistir. Dá o play já era. Inclusive, é isso. Não, Natália foi assim, já sabia do potencial dela, mas no cinema é diferente, né? Tem técnicas para conviver, aquela quantidade de gente, Júlio, foram muita gente. No lugar onde a gente grava, a gente chama set de gravação. Tinha muita gente, muito equipamento, até eu, que já trabalho com produção audiovisual, fiquei assim, é verdade isso que está acontecendo aqui? Foi Toda massa. cena é uma experiência. Isso, o audiovisual é muito diferente, né? É um monte de câmera na sua frente e as técnicas também são diferentes. A gente que vem do teatro, tudo muito espaçoso, tudo muito grandioso, em gestos, em articulação. Quando a gente vai para o cinema, né, tudo mais contido e é muito mais difícil também. Foi um divisor de águas, na verdade, não é isso? Mas o trabalho está pronto, está belíssimo, vale muito a pena assistir, né? Fruto de Lagoa de Itaenga, produzido por Lagoa de Itaenga, né? Por Henrique, que é de Lagoa de Itaenga. Você também é itaenguense? Isso, itaenguense. Sua origem, quem é a origem familiar? Bom, eu venho, né, da família de Joaquim Miguel, né? Um senhorzinho da zona rural que eu nasci, me criei ali na Rua da Glória, né? Lá perto de Cabeça Branca, né? Minha mãe é Madalena, né? Aqui de Lagoa de Itaenga, acho que todo mundo conhece. Então, assim, a gente que é de Lagoa de Itaenga, também já saí, passei anos fora, mas é aquela coisa que parece que quem mora aqui não deixa, porque a cidade é bem acolhedora e quando você sai, você sente falta da sua raiz, né? E as pessoas que a gente deixa aqui. Então, é como o Henrique disse, a gente tem vontade de crescer, tem vontade de fazer cinema, de fazer teatro, de viver da arte, mas a gente também tem vontade de ficar em Lagoa de Itaenga,
né? Eu acho que a gente tem potencial para isso. É o nosso torrão, né? Nosso pedacinho, terrinha natal, ou terra gostosa de viver, viu? É resistência, a gente tem que resistir. Eu acho que viver de arte é isso, né? A gente fala assim, pô, viver de arte é muito difícil. Realmente é muito difícil. É muito difícil. Não tem trabalho fácil na vida, né? Não tem. Mas eu acho que... O herdeiro. Tem o do herdeiro, mas já não é trabalho, né? Mas aí quando a gente fala de arte é um pouquinho mais difícil. Hoje já não mais, né? Mas a gente que é um pouquinho mais antigo, né? Não revelar a idade não, mas é um pouquinho mais lá de trás. Quando a gente falava de fazer teatro, de fazer arte, a gente era, os vagabundos, né? Não tem o que fazer. Graças a Deus diminuiu muito isso, né? Diminuiu bastante, mudou, né? Acho que a visão mudou, a visão hoje é outra. É uma conquista, né? Mesmo assim ainda é muito difícil, né? Porque a gente fazer um trabalho mesmo de audiovisual é muito caro, né? Muito caro. Eu acho que eu não participei dessa parte, né? Mas assim, a gente consegue enxergar o valor que é muito alto. Então, assim, é muita vontade. Eu queria fazer um filme a cada mês, né? Vamos gravar um filme, terminou esse, vamos fazer outro. Vamos, Henrique. Mas, né? A gente tem aí o enterro de Bill, pronto, né? Assistam. Júlio vai assistir hoje, Vou viu? assistir hoje. Vai assistir. Vou assistir, vou passar mais, eu vou gravar um trechinho e mandar para o Henrique. Pronto. Muito obrigado, Natália, viu, pela sua participação aqui no programa da gente. Né? Obrigado, Seja Natália, bem-vinda. também. Ô Henrique, e você tá me devendo aí dar uma pinceladinha, né? Tô devendo. Nesses que você divulgou no começo, né, esses demais trabalhos aí, dê uma pinceladinha para as Tá pessoas certo. ficarem ainda mais curiosas dessas novas produções da Agência Pavão aí, que tem se tornado craque em material de audiovisual aqui em Pernambuco. Então vamos lá, né? Então o enterro de Bill, que todo mundo já ficou sabendo aqui, é gravado aqui com... Agora, Henrique, você onde é que fica dessa história? Eu fico atrás das câmeras. Então você fica nos bastidores. Nos bastidores. Mas você tem Eu alguma sou coisa- figurante no enterro de Mas Bill. tem alguma produção que você também aparece, desde que você assim começou a ingressar nesse ramo? Olha, não, no audiovisual eu fiz algumas participações, né, como figuração em novela, por exemplo. E eu fiz um clipe profissional também, quando eu fiz um intercâmbio fora do Brasil, eu fiz um clipe como ator. Mas não, acho que talvez eu queria Pavão exatamente por isso, né? Porque alguém tem que produzir. Se não tinha ninguém para me produzir, eu tive que produzir os outros. E por isso que acho que a Pavão existe em função disso, né? Por enxergar capacidades e um lugar onde esse tipo de trabalho não existia. Então, acho que o cinema, nós somos essa experiência, a Pavão tem sido essa experiência de resiliência, obviamente, mas também de potência. Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata, em termos de políticas públicas, é uma referência, né? Um projeto apresentado pela Pavão, ele tem uma carga de currículo, né? Então, graças às pessoas que têm feito esse trabalho junto com a gente. Bom, sobre os filmes, a gente tem Bia Brandão, todo mundo conhece Bia Brandão, né? Antigamente era Bia Brandão Mão de Tesoura, mas Bia já disse para mim que não é mais Mão de Tesoura, só Bia Brandão Fashion, que foi gravado por José Carlos, né? JK, que está em Noronha, e Maria Clara, Clarinha. Fala da história de Bia, e Bia traz um pouco das referências dele, né? De como foi a história dele, e faz a gente pensar de como era a época dele... na sua juventude, né? Quem eram as pessoas que ele se relacionava na vida pública. Bia é uma figura que precisava dessa gravação, sabe? Desse registro. Porque Bia já é uma pessoa idosa, né? Eu não sei exatamente, não lembro. Bia tem quantos anos? Não vou falar, vai ficar no filme. Ela tá novinho ainda, viu, Bia? Deixa em Bia, off. deixa em Todo off. mundo tá nesse patamar de 15 anos. Mas é uma história muito bonita de se ver, engraçada, né? Traz um pouco de humor. Vida Decente, que é a vida de Decente, a gente já contou aqui. Não tem nada de engraçado na vida nesse documentário. Pelo contrário, acho que é um documentário mais de reflexão a mesmo. biografia da Vida Bela.
Nascimento, que é a história de Eudes Nascimento, que tem direção e roteiro feita por mim. A história do ator Eudes é fantástica. É uma história que está sendo contada todo dia. É uma página que está sendo escrita ainda que Eudineia é novinha, né? Ele tem aí, sei lá, 30 anos, tem muita história para fazer na vida, mas é uma história bem, bem legal de a gente ver, que fala exatamente disso, dos artistas, né? Como Eudes Nascimento, que é uma potência, está aqui em Lagoa de Itaenga. Então, Tem projetado ele o nome de Lagoa de Itaenga para fora. Né? exato. É eles que já... Quando a gente sai da cidade, tenha certeza, viu? É para poder... Que a gente já não tá mais conseguindo nadar. A gente vai nadar um pouquinho fora para ganhar fôlego e voltar. É um pouquinho da história de Eudes e de tantos outros artistas, né? Inclusive a mim, já morei fora, enfim. Segunda Chance é a história de dois personagens que falam da experiência de estudar na Escola de Jovens e Adultos. Eles estudam lá na Escola Teresa de Jesus, né? A importância dessa política pública para a vida para pessoas que passaram a vida toda trabalhando ou fazendo alguma coisa, mas não estudaram. E aí, nunca é tarde, eles tiveram essa segunda chance, né? Que é o nome do documentário, produzido por Clodoaldo e Renata, que fala um pouquinho dessa experiência dessas duas pessoas sobre estudar aí na vida adulta. E o filme... Qual é o outro filme? O filme do Engenho Angústia, que fala um pouco o engenho, que não é mais um engenho, como era operado antigamente, né? Onde se processava as canas, né? Fazia... o que se faz no engenho? Melaço, rapadura, álcool... cachaça. E aí a gente conta como é esse Engenho Angústia agora, qual a importância desse patrimônio para a gente, para a sociedade, né? Um patrimônio que é aqui de Carpina, mas que pertence, digamos, à região Nordeste, que pertence ao Brasil, a história escravocrata, a história da próprio desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então a gente conta um pouquinho nesse documentário, a fé que existe, né, lá nessa comunidade. Inclusive mandar um abraço para Adilson e Jocelyn, que estão nos assistindo também. Se for para mandar abraço, eu vou mandar no final, né? Mas tem muita gente aí querida que está nos assistindo, o pessoal, as minhas meninas do projeto, o qual fiz parte, são pessoas idosas, enfim, Dona Maria lá do Quatis, muita gente que está nos assistindo aí. O Romero e Henrique, né? Sempre Porque Romero. Romário e Henrique, mas ninguém conhece. Romário já foi, gente. Não tem mais Romário. Henrique. Agora, essas produções que você falou, vão já estar disponíveis ou você vai gradualmente divulgando? Isso, gradualmente. Todo sábado, eu fiz até um comercial lá, né? Todo sábado, às 6 da noite, a gente lança um filme desse. Alguns estão, inclusive, legendados. A gente tem a Janela de Libras, para pessoas que não conseguem ouvir. E acho que tem 2 ou 3 produções que estão com Janela de Libras. Então, essa acessibilidade a gente trouxe, e também legendas. Todo sábado a gente lança um. Acho que são 5 produções e a gente vai lançar. Os próximos passos a gente vai dar aí. A gente tem alguns projetos aí engatilhados e a gente espera realizar. Quem assiste muito cinema é chamado de cinéfilo, não é isso? Isso. Eu gosto muito de assistir assim, filmes, eu gosto mais do drama. Do né? drama. O drama Você vai eu acho gostar que um pouco a vida decente, é um pouquinho dramática. Tem inclusive, aqui no Brasil, meu amigo Henrique, né? Temos também aqui o Canal Brasil, né? Que divulga Isso, muito o Canal cinema Brasil brasileiro. é o canal público, a gente tem filmes nacionais que são exibidos lá, acho que diariamente tem filme lá. Hoje as nossas telas, né, os celulares, hoje a gente acessa em tudo que é lugar, não é só mais na televisão, então acho que a produção audiovisual tem crescido exatamente por isso, né? Então o Canal Brasil é uma política muito importante para isso, para difusão, né, divulgação do que a gente produz de cinema. Mas essas pequenas produções nossas, a gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar em canais alternativos, botar no YouTube, né, botar no Instagram, para que as pessoas tenham acesso. Inclusive, falando em acesso, a gente fez o primeiro festival brasileiro de cinema, o Fest Cine Pop Brasil,
exatamente para a gente poder. A gente pensou assim: que tal a gente fazer um projeto de cinema que a gente pudesse levar para as ruas, sobretudo em cidades onde não tem cinema, mas se tiver cinema, como Carpina tem, nem todo mundo acessa. E que cinema é esse que é consumido nos cinemas? São produções comerciais, né? E os nossos filmes que a gente produziu, o Enterro de Bill vai ser exibido aonde? E a História de Vida Decente vai ser exibida aonde? Por isso é que a gente fez esse festival nacional, a gente premiou 5 produções nacionais de valor de R$ 500. Inclusive, muito obrigado aí às pessoas que patrocinaram esse festival, que estão nos ouvindo agora. E a gente levou na Rua da Glória, a gente inclusive exibiu lá o Enterro de Bill, né? Lá no São Gonçalo. Aí a comunidade veio, sentou ali na cadeirinha e lá no telão inflável a gente fez essas exibições. Então, não é só esperar, né? A gente dizer assim, poxa, por que o Canal Brasil não está exibindo o Enterro de Bill? Se o Canal Brasil não está exibindo o Enterro de Bill, a gente vai lá na comunidade, bota o telão e exibe. Então, é uma forma, acho que todo mundo tem essa capacidade. A gente está aí com a segunda edição desse festival e a gente quer levar para o Brasil todo. No próximo a gente quer levar para o Rio, Paraíba, manter Alagoas e aqui em Pernambuco. Vamos embora. A duração dessas produções? No caso do Enterro de Bill, a gente tem 2 versões, 20 minutos e de 25 a gente vai soltar o completo, porque alguns festivais consideram curta-metragem, que é a categoria, 20 minutos. Então a gente lançou esses dois tempos. O de Decente, acho que está em 9 minutos, variam, 8, 10 minutos, por aí, são curtas-metragens. Qual foi a sua maior produção até agora? Sem dúvida, o Enterro de Bill, a Pavão nasceu desenvolvendo vídeos institucionais. Até hoje a gente faz com maestria, que bom, né? Mas o primeiro ficção, que envolve... Ficção, quando a gente fala, é mentira, né? Aquela coisa que a gente vai ali gravar, tem um set, tudo produzido, ensaiado, bonitinho. Então acho que foi a maior produção, foi praticamente um longa para mim. Um longa que a gente diz, Júlia, é aqueles filmes que passam de 1 hora, né? Mas foi muito trabalho, mas a gente está aí. Um dos projetos da Pavão é desenvolver o argumento de um longa-metragem, ficção também, drama. Esse é drama, não tem mais essa pegada de humor, mas fala também de questões culturais. E o outro que é o Enterro de Bill 2, que a gente está vendo aí se consegue lançar por editais públicos também. O Enterro de Bill 2, ele não vai... É outra história que vai ser contada, enfim, mas é uma continuidade dessa história que a gente contou e que vai estar lançada aí no YouTube. Você é do time também de Nino, né? Nino, design gráfico, design. Que ele Nino, atua muito também Nino é um nas querido, juventudes, né? Exato. Nino é um cara à frente do. Tem muita gente aqui à frente, né? Mas Nino é um deles. Joseph, tem um nome artístico que era Joseph. Inclusive um abraço para ele, se ele estiver nos vendo aí. Nino é muito bom, Nino tem habilidades múltiplas, né? Tanto do design, motion design, enfim, tá aí. Ele acho que está morando em Fortaleza agora, trabalhando por lá. Olha, eu acho que esse nosso bate-papo foi tão maravilhoso, amigo Henrique, né? Que quem realmente deixou de ouvir ou assistir vai ficar aí também disponível. Então, eu gostei desse nosso bate-papo, né, que você proporcionou, dando uma aula sobre cinema, falando da importância do cinema independente. Fique à vontade para as suas considerações finais e obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Júlio. É sempre bom vir aqui, inclusive eu vim mais vezes, viu? Acho que a gente tem muito a contribuir. A rádio comunitária está aqui para isso, é um espaço público comunitário, como já diz, e todo mundo tem direito à voz, à fala, e eu estou muito feliz por ter trago uma das personagens Decente para cá, a Natália, e você que está aí em casa nos ouvindo também, contar um pouquinho de que forma você pode intervir na sua comunidade, no que você faz. E é isso, comunicação é isso, né? Comunicação é a gente falar o que sente e ouvir também o que o outro sente. E o que a gente produz, e como a gente se fortalece enquanto sociedade, enquanto itaenguense. Um grande abraço para vocês que nos ouviram. Mais uma vez está lá a Agência Pavão no Instagram para vocês acompanharem o nosso trabalho. E um grande beijo para todo mundo. É isso. Muita gente, eu não vou dizer nomes não. Minha prima estava ouvindo aqui na frente, já que eu ouvi o grito dela. Henrique, fala meu nome. Um beijo para você, prima, Luciana e família que está aí.
É isso. Obrigado a você, Júlio. Eu já passei por essa casa, como você disse. É um trabalho, é um compromisso, né? Você está aqui todo dia, você está aqui produzindo notícia, produzindo o seu programa. Você está de parabéns. Eu fico muito feliz por você estar aqui da casa, mantendo isso de uma forma profissional. Eu posso dizer assim, dessa forma, né? Conduzir, né? Respeitar, interagir. Acho que faz parte. Comunicação é uma boa comunicação. Boa sorte, meu irmão. Valeu, um abraço. Vem aí o apoio cultural, minha gente. Esse foi o nosso bate-papo sobre cinema com o itanguense, né? O nosso amigo Henrique Almeida, que passou pelo nosso programa. Um abraço. Vem aí, Manuel Antônio, na sequência. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. 18 anos no ar. Durante todo esse tempo, você me